Fala rapaziada, beleza? Bom, hoje a gente vai continuar nosso curso aqui, moçada. Hoje a gente vai estar desenvolvendo uma ferramenta nova, continuando aí falando também sobre vetores. Bom, a ideia é que a gente já falou bastante sobre vetores nas últimas aulas, já fizemos aplicações aí que vão desde conceitos de energia, né, onde a gente falou de trabalho, energia cinética. Fez um cálculo disso aí aplicando vetores então. Depois a gente viu as questões de momento de uma força, de torque, aplicando o produto vetorial e depois a gente terminou com as leis de Newton, certo? Então hoje a gente vai estar desenvolvendo ferramentas novas, digamos assim, onde a gente vai estar estudando o que a gente chama de coordenadas curvilíneas, certo? Coordenadas. Opa, o mouse tá ruim pra caramba aqui. Nadas curvilíneas. Mais especificamente, pessoal, hoje a gente vai estar vendo, para começar só, as coordenadas polares, tá? Então, assim, é uma técnica, digamos assim, uma base mais matemática para a gente começar a estudar os fenômenos relacionados ao eletromagnetismo. Então a gente já viu bastante aplicações dentro de mecânica e a gente vai começar a ver algumas aplicações também dentro do eletromagnetismo, tá? Então por isso a gente vai desenvolver mais esses sistemas de coordenadas curvilíneas. Então basicamente hoje a gente vai falar de coordenadas polares. E uma dos objetivos aqui é para a gente tentar calcular áreas usando esses sistemas de coordenadas. Como assim calcular áreas? Vamos só lembrar aqui como é que a gente calcularia no sistema de coordenadas cartesianas, que é o que a gente já vem usando. No sistema de coordenadas cartesianas, imagine que você tem aqui o plano x e y, eixo x e y aqui. Então, dentro desse sistema de coordenadas, imagine que você tem um ponto aqui P0 e esse ponto ele é descrito por uma coordenada y0 e uma coordenada x0, certo? Se eu pegar um ponto bem próximo desse ponto aqui, um ponto P, cuja coordenada seja y e a coordenada é x aqui, então entre esses dois pontos aqui eu posso definir um pequeno retângulozinho aqui com uma área infinitesimal, ou seja, a largura dessa área aqui é uma área dx, a distância entre esses dois pontos, e a altura dy. Logo, essa nossa pequena área ali, essa pequena região, como é um retângulo, eu tenho dx vezes dy, certo? Se eu quero calcular uma área maior nesse plano aqui, eu poderia simplesmente somar todas as áreas dentro dessa grande área que eu quero calcular. Ou seja, somar essas áreas é somar todos os dAs, que me resulta então, como eu tenho dois elementos dx e dy, eu vou ter duas integrais aqui. Então a ideia para se calcular essa área é fazer as integrais em x e em y, né? Então eu tenho dois elementos de integração, o x vai variar de x0 até x, por exemplo, certo? E o y de y0 até um y qualquer, correto? Agora, se eu tiver no espaço, se eu tiver no espaço, no plano x, y, z, ou seja, y, x e z, então agora eu defino o meu elemento de volume dentro desse espaço.
Então poderia ter aqui um ponto com coordenadas x, y e z. Está aqui o nosso ponto P. A altura aqui é z, correto? Então, próximo desse ponto aqui, eu poderia definir também 6 elementos de áreas, né? Formando um paralelepípedo ou um pequeno cubo. E esses 6 elementos de área formam então um pequeno volume dV, certo? E esse volume dV, ele vai ser então descrito pelos 3 comprimentos aqui. Um pequeno comprimento na altura z, dz, uma largura dy e uma espessura dx. Logo, o meu volume, meu pequeno volume aqui, seria um dx, um dy e um dz. Ou seja, o volume total de uma região, né, maior aqui seria eu somar todos os cubinhos dentro dessa região. Logo eu vou ter uma integral de dV que vai me dar então, como eu tenho 3 elementos de integração, eu vou ter então dx, dy, dz. Isso aqui vai variar de x0 até o x qualquer, um y0 até um y e um z0 até um z, certo? São integrais triplas nesse caso, né? Como a gente já deve ter estudado lá em cálculo. Bom, eu não vou aprofundar tanto, né, nas questões de cálculo de integrais duplas e triplas, que vocês já devem estar vendo simultaneamente nos cursos de cálculos aí. Eu vou voltar mais para áreas de aplicação, correto? Então eu vou usar essa mesma ideia que a gente usou no sistema cartesiano aqui, para trabalhar então o nosso sistema de coordenadas polares, certo? O sistema de coordenadas polares, a princípio, é um sistema mais simples. A ideia é usar esse sistema de coordenadas para depois estender isso aqui para coordenadas cilíndricas, certo? Então, o sistema de coordenadas polares é um sistema no plano, correto? Então, imagine que você tem um plano x e y aqui. É um sistema bem simples e tranquilo de se trabalhar, mas que vai nos dar uma ideia boa para estudar os sistemas mais complexos logo adiante. Então, imagine que você tem um ponto P aqui. Esse ponto P, no sistema cartesiano yx, só vou estar falando do plano aqui, por enquanto. Então, nesse sistema aqui, o ponto x, esse ponto P, ele é descrito por uma coordenada x e uma coordenada y. Então, ponto x, y, dentro de coordenadas cartesianas, né? Cartesianas. Beleza? Então, eu posso alcançar esse ponto aqui a partir da minha origem se eu andar uma distância x no eixo x e andar uma distância y no eixo y. Então, eu alcanço esse ponto P aqui. Esse mesmo ponto P, está aqui a nossa origem e está aqui o ponto P. Eu posso alcançar esse mesmo ponto P através do seguinte sistema. Veja bem, eu vou traçar novamente aqui um eixo de referência aqui. Esse nosso eixo aqui, a gente chama ele de eixo polar. É o nosso sistema, agora estou começando a falar de coordenadas polares, certo? Esse mesmo ponto ele pode ser caracterizado, então, por meio dessa distância que liga a origem até o ponto, onde a gente vai chamar esse comprimento de ρ, certo? Então, essa reta aqui, ou esse comprimento aqui, ρ, é uma das coordenadas,
e também pela inclinação que essa reta aqui forma com esse nosso eixo polar de referência. Essa inclinação aqui é o que a gente chama de φ. Ela é medida pelo ângulo φ. Então eu posso colocar um eixo aqui só para a gente ter também uma referência ao sistema de coordenadas cartesianas. Então veja bem que nesse ponto aqui, esse ponto P ele é caracterizado por duas coordenadas, x e y. Eu posso alcançar esse mesmo ponto P se eu andar uma distância ρ fazendo um ângulo φ com esse sistema de referência, esse eixo de referência que a gente chama de eixo polar, certo? Então nesse caso aqui, o ponto P ele vai ser descrito por uma coordenada ρ e um ângulo φ. Por exemplo, ρ igual a 3 metros, φ igual a π sobre 6, por exemplo, 30 graus. Então eu consigo alcançar esse mesmo ponto usando esse sistema de coordenadas que a gente chama de coordenadas polares. Certo? Então a grande questão aqui é a determinação então desse ρ e desse φ. Então essas são as nossas coordenadas polares. Agora, qual que seria a relação entre esses dois sistemas de coordenadas? Como assim relação? Como que a partir de um dado sistema eu obtenho as coordenadas do outro sistema? Uma transformação, digamos assim. Bom, de cara, se eu traçar aqui o nosso pontilhado aqui, assim como a gente fez no outro aqui, de cara eu obtenho o quê? Vamos supor que eu tenha as coordenadas x e y e eu quero obter as coordenadas ρ e φ. Como que eu faria isso? Se eu conheço ρ e x, fica fácil eu obter ρ e φ. Por quê? Você pode observar aqui que o ρ nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo aqui, certo? Aqui seria uma coordenada x e aqui coordenada y, certo? Então, se ele é a hipotenusa desse triângulo, então eu tenho que ρ nada mais é do que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, dadas as coordenadas x e y, eu consigo obter facilmente a coordenada ρ. Da mesma forma, o φ ele mede a inclinação dessa reta em relação ao eixo polar. Logo, esse φ aqui eu consigo obter ele por alguma das funções trigonométricas, seja seno, cosseno ou tangente, certo? Como eu quero escrever esse φ em termos de x e y, se isso aqui vale y, essa altura também vale y. Se essa largura aqui vale x, então claramente o φ eu posso obter através da tangente do φ, que nada mais é do que y sobre x, cateto oposto, y, dividido pela hipotenusa x. Então o nosso φ eu consigo obter fazendo o arc cuja tangente vale y sobre x. Certo? Então aqui você obtém as conversões, ou seja, dado as coordenadas x e y, você obtém ρ e φ tranquilamente. Agora, se eu tiver o inverso, vamos supor que eu tenho ρ e φ e eu quero descobrir vamos fazer o contrário aqui. Eu tenho ρ e φ e eu quero descobrir x e y. Certo? Então vamos supor que eu já tenha as coordenadas polares e eu quero obter as correspondentes coordenadas cartesianas. Então a mesma coisa, se eu já tenho ρ e já tenho φ, qual que é a medida desse comprimento x aqui? Claramente esse comprimento x é o cateto adjacente desse triângulo aqui. Então o x nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo
vezes o cosseno de φ. Se eu já tenho ρ e já tenho φ, aplico isso aqui e acho o meu x, veja bem. Vou colocar esse de vermelhinho aqui só para ficar bonitinho. Então o x nada mais é do que ρ cosseno de φ. Tá aí. E logicamente o y é igual a quem? Ele vai ser igual a ρ vezes o seno de φ. Então eu consigo obter as coordenadas x e y uma vez que eu conheço ρ e φ. Tranquilo? Bom, agora vamos supor que eu queira escrever um vetor em termos de coordenadas polares. Como é que eu faria isso? Bom, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: dado um vetor R em coordenadas cartesianas, onde R então seria uma componente x na direção y mais uma componente y na direção j, certo? Como que eu vou obter o vetor R escrito em coordenadas polares? Ou seja, eu precisaria obter uma componente ρ, certo? Na direção de um vetor unitário ρ chapéu, mais uma componente φ na direção de um vetor unitário φ chapéu. Se eu tenho as coordenadas ρ e φ, eu tenho que ter dois vetores unitários nessas direções, certo? Então a ideia é o quê? Primeiro eu tenho que entender o que são esses vetores unitários na direção ρ e na direção φ. Como é que eu vou definir isso? O que a gente viu? Se você tiver um sistema de coordenadas cartesianas, tá aqui nosso x e o y, certo? Vamos supor então que você tenha um vetor aqui, numa direção qualquer, certo? Esse aqui é o nosso vetor Rzinho, ou R. Eu sei que as coordenadas, os vetores unitários I e J são vetores de módulo 1 que apontam nas direções x e y respectivamente, tá aqui, certo? E agora os vetores ρ e φ. O que são esses vetores? Agora a gente vai ter que ter uma visão mais ampla com relação a esses vetores. Por quê? Esses vetores nem sempre eles vão apontar numa direção fixa, como as direções x e y. Eles são definidos da seguinte maneira: o vetor ρ ele sempre vai apontar na direção em que a coordenada ρ aumenta, sempre na direção de crescimento da coordenada ρ. O φ é a mesma coisa, ele aponta sempre na direção de crescimento do ângulo φ. O ângulo φ, eu sempre meço esse ângulo em relação ao eixo polar. Significa que ele cresce a partir desse eixo no sentido anti-horário aqui, ok? Então, nesse caso aqui, o vetor φ ele começa aqui e cresce nesse sentido. Então, você tem uma seta de crescimento. Significa que eu vou representar o meu φ chapéu nessa direção de crescimento. Veja bem, tangente àquele ângulo, né, tangenciando essa curva aqui. Só que eu represento ele lá na ponta, no ponto onde eu quero determinar, correto? O ρ é essa reta aqui. Quanto maior o ρ, maior é esse comprimento aqui. Então o ρ ele cresce nessa direção aqui, radial, digamos assim. Então o meu ρ chapéu ele vai crescer nessa direção, certo? Veja que para esse ponto específico, o φ chapéu ele aponta para essa direção e o ρ chapéu ele aponta para essa direção.
Se eu tivesse um vetor do lado de cá, certo? Vamos supor, se o meu R tivesse aqui, então o meu φ começaria aqui e terminava aqui. Significa, olha só, naquele ponto o meu φ chapéu está apontando nessa direção, certo? Então veja que o φ ele aponta em várias direções dependendo da orientação do seu vetor. Então ele não é fixo, assim como o eixo, os vetores unitários de I e J. Então você tem que ter uma visão um pouco mais ampla do que significa esses vetores unitários. Então, na verdade, o que você tem que ter em mente é o vetor φ aponta na direção no qual o φ aumenta. O vetor ρ, a mesma coisa, aponta na direção no qual o ρ aumenta. Ok? Então, eu já sei o que são esses vetores unitários. Para determinar, então, o nosso vetor R, eu tenho que conhecer as minhas componentes ρ, Rρ e Rφ, certo? Como que eu determino essas componentes a partir das componentes x e y? O que seria essas componentes? Bom, a ideia é o seguinte, vamos supor que você tenha um vetor numa direção qualquer, em coordenadas I e J que seja, e você quer obter a componente desse vetor ao longo de uma direção qualquer, uma direção arbitrária, certo? Essa direção arbitrária aqui, ela tem um vetor unitário associado, certo? Se eu quero obter a componente R nessa direção S, o que eu tenho que fazer, ou seja, eu quero obter a componente S, porque é o vetor na direção S, desse vetor aqui. O que você tem que fazer é o produto escalar de R nessa direção S chapéu. Ou seja, você vai obter, ângulo de 90 graus aqui, você vai obter então a componente RS. Esse comprimento aqui é a componente RS, que é o que a gente quer descobrir. Veja bem, se você quer descobrir ρ, Rρ, então você tem que fazer Rρ nada mais é do que o produto escalar do vetor R, que no caso está escrito em coordenadas x e y, na direção ρ chapéu, assim como eu fiz aqui. Se quer descobrir o vetor φ, ou a componente φ, perdão, você tem que fazer o produto escalar do vetor que você quer com a direção φ chapéu. Tá aqui. Então assim você consegue obter essas duas componentes e aí se você tem as componentes do vetor, você tem o vetor escrito em termos dessas coordenadas. Correto? Então como é que a gente vai fazer vamos obter essas componentes? Então o que eu tenho que fazer é resolver o produto escalar, que a gente já está acostumado. Então vamos começar aqui. Eu quero obter então a componente Rρ, certo? Então o que eu tenho que fazer é R, lembrando que eu tenho isso e quero obter isso, joia? R escalar ρ chapéu, certo? Lembrando que esse ângulo aqui é o φ, né? O meu sistema de coordenadas, e logo esse comprimento aqui, ele vale ρ. Joia, então se eu quero Rρ, eu tenho que fazer esse produto escalar. Então esse produto escalar, ele vai me dar então R, que é o que? Rx na direção I, mais Ry na direção J, e eu estou fazendo o produto escalar com ρ chapéu, vetor unitário ρ chapéu. Ou seja, fazendo a distributiva aqui, eu vou ter Rx e escalar ρ. Posso até colocar um parêntese aqui, né? Mais esse termo com esse, que é Ry
produto escalar de J com Rho chapéu. Tá aqui. Certo? Agora a questão é, como é que eu vou resolver esse produto escalar? Certo? Eu vou usar a mesma definição de produto escalar, que é módulo do primeiro vetor, módulo do segundo, cosseno do ângulo entre esses dois vetores, certo? Antes de resolver o produto escalar, só já vou colocar aqui, ó, a nossa componente φ, que é o que a gente quer descobrir. Então a nossa componente φ nada mais é do que R escalar o vetor unitário φ chapéu. Isso vai me dar o quê? Rx na direção I mais Ry na direção J e escalar φ chapéu. Ou seja, o que eu vou ter é Rx e escalar φ, certo? Fazendo a distributiva, mais Ry e escalar φ. Tá aqui. Então tem que resolver também esses produtos escalares aqui. Então como é que a gente vai fazer? Veja bem, vou chegar essa figura um pouco para lá. Para resolver esses produtos escalares aqui, então eu tenho que saber a definição de produto escalar. Qual que é a definição de produto escalar mesmo? Dado um vetor A e eu quero fazer o produto escalar com o vetor B, eu tenho que pegar o módulo de A, o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, certo? Se você tem aqui um vetor A aqui e um vetor B aqui, o que você tem que fazer, se você se lembra bem, é pegar o A e juntar ele com a mesma origem com o vetor B. Está aqui o vetor A e está aqui o vetor B. Esse ângulo alfa é esse ângulo entre esses dois vetores aqui, ó. Certo? Então, como eu quero resolver o produto escalar de I com Rho, I está nessa direção, Rho está nessa direção. Então, vamos colocar os dois aqui, ó. Eu tenho o I nessa direção e eu tenho o Rho nessa direção. Então, qual que é o ângulo entre esses dois? O alfa, nesse caso aqui, se você observar na figura, nada mais é do que o próprio ângulo φ. Olha aqui, a direção Rho é essa, a direção I é essa, então o ângulo entre os dois, o meu alfa na fórmula, nada mais é do que o meu ângulo φ. Ou seja, I escalar Rho nada mais é do que o módulo do primeiro, que vale 1, são vetores unitários, módulo do segundo vetor também é 1, é um vetor unitário, vezes o cosseno do ângulo alfa, que no caso o alfa é o próprio ângulo φ. Ou seja, I escalar Rho nada mais é do que cosseno de φ. Certo? Então, esse cara aqui eu já tenho que vale cosseno de φ. Certo? Bom, eu quero saber também I escalar Rho. E agora? J escalar Rho. E agora? Eu tenho que J está para cima. Está aqui o meu J. E o Rho está aqui, nessa direção. Certo? E o ângulo alfa agora, entre os dois, é esse ângulo aqui. Certo? O cosseno desse ângulo que eu preciso, ou seja, eu quero saber J escalar Rho, que é o módulo do primeiro, 1. Módulo do segundo, 1. Cosseno de alfa, que é o ângulo entre os dois. O cosseno de alfa, nesse caso, nada mais é do que o seno de φ. Você pode observar que os dois completam um ângulo de 90 graus aqui. Certo? Então, o seno desse ângulo é igual ao cosseno desse ângulo e vice-versa. Então, I escalar Rho nada mais é do que seno
de φ. Certo? Então já tem também esse cara aqui, ó, seno de φ. Agora eu tenho que obter esses dois aqui. I escalar φ. I está nessa direção, certo? E você pode observar que o φ ele forma um ângulo de 90 graus com ρ. Sempre ângulos vetores unitários são sempre 90 graus um em relação ao outro, né? São sempre perpendiculares. Então esse cara aqui forma um ângulo de 90 graus aqui. Então é como se você tivesse essa reta aqui, certo? E o nosso ângulo φ, ele aponta nessa direção aqui, ó. Correto? Qual que seria o ângulo alfa? O ângulo alfa é esse ângulo todo aqui, ó. Eu vou aumentar um pouquinho essa figura aqui, para tentar ficar um pouco mais simples de desenhar, de entender esse vetor. Esse é o nosso I, e o alfa, então, aponta mais ou menos nessa direção, certo? É esse cara aqui. Então, o ângulo alfa, não, φ, perdão. O ângulo alfa entre os dois é esse, correto? Então, se você observar, aqui você teria a direção do eixo Y. Esse ângulo aqui forma um ângulo de 90 graus com ρ. Ângulo de 90 graus com ρ, certo? Se esse ângulo aqui é 90 graus, é como se, então, se esse ângulo também é φ, esse ângulo é φ, claramente, esse ângulo φ, ele vai aparecer aqui também, ó. Concordam? Então, você pode observar que eu quero saber o cosseno de alfa, certo? Que é para me jogar na formulazinha aqui. O cosseno de alfa nada mais é do que essa componente aqui, ó, né? É esse tamanho aqui, essa projeção no eixo X. Como ela vai dar negativo, ela está à esquerda da origem, então ela vai dar negativo. Esse ângulo é maior do que 90. O cosseno de um ângulo maior que 90, ou seja, entre 90 e 180, ele é negativo. Mas essa componente aqui nada mais é do que esse tamanho que está aqui em cima também, ó. Correto? Esse tamanho que está aqui em cima, ele é o seno desse ângulo φ. Ou seja, o meu produto escalar que eu estou procurando, que é I escalar φ, ou seja, modo primeiro, modo segundo, cosseno de alfa. O cosseno de alfa que eu estou procurando, que é esse tamanho, é igual ao seno do ângulo φ, porém com o sinal trocado, porque o cosseno desse ângulo ele é negativo. Então, seno do ângulo φ com o sinal negativo, certo? Então, eu já tenho esse produto escalar aqui também, ó. Esse produto escalar ele vai ser menos seno do ângulo φ. Falta agora só o I escalar φ. Ou seja, o último produto escalar. Eu tenho I, perdão, aqui na verdade é J, né? Coloquei I aqui, mas aqui é J. Vou mudar a corzinha aqui. O I e φ nós já fizemos. A coordenada Y é J. Bom, então essa coordenada aqui, eu tenho que pegar a minha direção J, que está aqui, e escalar φ. O φ é esse aqui, que foi o que eu representei aqui. Certo? E escalar φ está aqui. Então esse aqui ele já sai claramente porque eu já sei que esse ângulo entre os dois aqui, que seria o nosso alfa, ele é igual ao nosso φ que está aqui, que é o mesmo desse aqui. Então, modo primeiro 1, modo segundo 1, cosseno de alfa, que é o ângulo entre os dois, nada mais é do que o cosseno de φ. Certo? Então está resolvido. Esse cara aqui vale cosseno de φ.
Ou seja, então eu posso escrever o nosso vetor aqui para finalizar. A minha componente ρ nada mais é do que Rx vezes esse produto escalar que eu já identifiquei como sendo cosseno φ, mais essa Ry vezes esse outro produto escalar que eu já identifiquei como seno de φ. Aqui é a mesma coisa. Rx vai ser menos Rρ, perdão, vai ser menos Rx seno mais quem? Ry vezes cosseno de φ. Correto? Então eu já tenho as duas componentes. Agora então, se eu já tenho as duas componentes que eu estava procurando, eu consigo escrever o vetor em coordenadas polares da seguinte maneira: R, que é o que a gente estava procurando, R é igual a Rρ na direção ρ chapéu mais R φ na direção φ chapéu. Ou seja, isso é Rρ é aquilo ali tudo, Rx cosseno φ mais Ry seno φ na direção, então, isso tudo na direção ρ, mais o outro vetor que é o Rφ, tá aqui, que é Rx seno φ mais Ry, aqui é menos, né? Ry cosseno φ na direção φ chapéu. Correto? Então aqui eu escrevi, se eu já tiver os valores de Rx e de Ry, como foi suposto a princípio, eu consigo escrever então o R em coordenadas polares usando essa expressão aqui, onde o cosseno e o seno de φ eu consigo obter porque eu já sei quanto que vale o ângulo φ em termos de x e y também, olha aqui. Então eu consigo obter esses senos e esses cossenos aqui. Bom, ainda posso trabalhar um pouquinho mais com isso aqui, se você quiser que fique um pouquinho mais bonito. Olha só, o Rx, a nossa componente x, eu ainda posso escrevê-la como sendo o ρ vezes o cosseno de φ. Ou seja, essa componente Rx aqui, ó, você pode observar que ele é o cateto adjacente, você pega ρ vezes o cosseno, você tem o Rx. O Ry é a mesma coisa, só que você vai multiplicar pelo seno. Ou seja, essas duas componentes aqui, ó, você consegue substituir elas aqui para ficar tudo em termos de ρ e φ e não aparecer mais x e y nessa expressão. Então o x aqui vai ser, eu posso escrever aqui agora novamente, como R, vai ser o Rx é ρ cosseno, onde for Rx eu vou colocar ρ vezes o cosseno de φ. Já tenho o cosseno aqui, vou repetir ele, olha só. Vai parecer que vai ficar maior, mas no final vocês vão ver. O Ry é o ρ seno de φ, vezes o outro seno que já tem aqui. Isso tudo na direção ρ chapéu. Mais o Rx, novamente, o Rx que eu já coloquei aqui, é ρ cosseno φ. E vezes um seno que já estava aqui. Mais o Ry é ρ seno φ. Vezes o cosseno que já estava aqui. Isso tudo na direção ρ chapéu. Então, o que você pode observar aqui é, se você colocar o ρ em evidência, aqui vai ser cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de φ
mais seno ao quadrado de φ na direção ρ chapéu, mais, você pode observar que aqui está invertido o produto aqui, mas esse número cancela esse número. Então essa componente φ, na verdade, nesse caso aqui, ela vai para zero. Zero na direção φ chapéu. Ou seja, você ainda pode observar que essa soma aqui, a gente identifica mais rapidamente que ela é igual à unidade, né? Então você tem que ρ é o comprimento ρ na direção ρ chapéu. R é ρ na direção ρ chapéu, que já era esperado, né? Se você olhar para a figura, obviamente esse R aqui é esse comprimento na direção ρ chapéu, que como deveria dar, obviamente. Então você consegue determinar, só repetindo aqui, um vetor em coordenadas polares resolvendo esses produtos escalares aqui para poder obter as componentes, ok? Então, resolver o produto escalar, você consegue obter as componentes. Obteve as componentes, você vai obter uma expressão desse tipo aqui, ó, grandona aqui. Não necessariamente toda vez você vai cancelar esses termos aqui. Nesse exemplo específico, a gente cancelou e sobrou com isso aqui, tá? Então, não confundam e apliquem isso aqui sempre. Na verdade, o que você vai obter é isso aqui, certo? Você vai vir até aqui. Então, pode ser que em algumas situações o R não necessariamente vai apontar só na direção ρ. Pode ter alguma componente φ diferente de zero, tá bom? Então, vai ter alguns exercícios aí para a gente estar podendo treinar isso aí. Bom, é sempre legal vocês, pelo menos nos primeiros exercícios, sempre estar tentando resolver esses produtos escalares aqui, tá? Fazendo esse joguinho aqui com os vetores, aplicando essa ideia de produto escalar para poder obter essas componentes ρ, φ e ρ, né? Então dá uma treinada boa nos exercícios, mas vocês podem usar aquela tabela que eu disponibilizei no material sempre que for necessário também, tá? Vou colocar ela aqui só para vocês terem em mente. O produto escalar I com ρ, então, vai me dar cosseno, I com φ menos seno. J com ρ vai me dar seno, J com φ vai me dar cosseno, que foi essas expressões que a gente obteve aqui, tá? Então dá uma olhada, tenta demonstrar novamente essas expressões. Nos primeiros exercícios, tenta brincar com esses números aqui para poder treinar bem isso aí, tá? E por fim, vamos falar um pouquinho aqui das questões de cálculo de elementos de áreas, agora utilizando esses sistemas de coordenadas polares aqui. Então vamos supor, você tem o nosso eixo polar aqui, tá aqui, e de referência o eixo vertical aqui, como se fosse correspondente ao eixo X, correto? O eixo Y, perdão. Então vamos supor que você tenha um ponto descrito por coordenada ρ e um pequeno ângulo φ aqui, certo? Como eu quero obter um pequeno elemento de área próximo desse ponto, eu vou pegar essa reta ρ aqui e vou rotacionar ela um pouquinho para lá, veja bem. Então vou rotacionar ela por um ângulo infinitesimal aqui, ó. Ou seja, um pequeno ângulo de φ, certo? Assim como a gente fez lá no início no cálculo de áreas em coordenadas cartesianas. Logo você vai ter uma pequena curvatura aqui, que nada mais é do que um setor circular. Se você lembrar lá de matemática elementar, esse comprimento do setor circular é o raio desse semicírculo, que no caso é ρ,
né? Eu rotacionei esse ρ, no caso esse comprimentozinho então ele é ρ, vezes esse ângulo aqui, que no caso foi esse pequeno ângulo que eu rotacionei, dφ, certo? Agora, se eu crescer o ρ um pouquinho para lá, eu vou ter um pequeno comprimento aqui, certo? Aqui eu posso fechar novamente esse círculo. Então eu obtenho aqui a nossa pequena região de área infinitesimal aqui. Esse comprimento aqui nada mais é do que dρ, né? Um pequeno acréscimo no comprimento ρ, certo? Então, quanto menor for esse ângulo que eu rotacionei aqui, mais reto será esse comprimento circular aqui, certo? Então, quanto menor esse cara e menor esse comprimento aqui, mais essa região aqui ela vai tender a um retângulozinho, ou seja, veja que esse cara aqui é esse comprimento desse setor circular aqui, tá, pessoal? Então, se esse cara aqui está tendendo a um retângulo, essa pequena área ali nada mais é do que lado vezes lado, ou seja, ρ dφ vezes um dρ, certo? Se eu quero encontrar uma área de um círculo maior, por exemplo, ou de uma espessura de um círculo, ou do círculo completo, a área do círculo completo, eu vou ter que fazer nada mais do que a integral somar todos esses pequenos elementos de área, certo? Ou seja, eu vou somar, eu vou integrar duas vezes então, porque eu tenho dois elementos de integração, ρ dρ, veja que eu vou inverter a ordem desses dois aqui, para deixar junto aqui os elementos e o ρ aqui. E aqui eu tenho dφ, certo? Então o nosso ρ você vai integrar ele desde um ρ zero até um ρ final, certo? Se você começar aqui e terminar aqui, você vai estar pegando só essa área delimitada por essa região. E o φ é a mesma coisa, então você vai pegar um φ inicial até um φ final, certo? Por exemplo, tá aqui nosso eixo aqui, e eu quero calcular a área só dessa região aqui, certo? Então, o que você teria que fazer? O ρ inicial, ele começou aqui, digamos 30 graus, e terminou aqui, 60 graus, por exemplo. Então, essa integral vai variar de 30 a 60. E o ρ, ele começou, sei lá, esse comprimento aqui, esse menorzinho aqui, 2 metros, e terminou nesse maior aqui, 3 metros ao todo, certo? Você vai integrar de 2 até 3, correto? Agora, vamos imaginar que você queira calcular, só como exemplo aqui, a área de um círculo completo, certo? Você tem aqui o círculo aqui, vou tentar desenhar mais ou menos aqui. Horroroso. Tá bom. Então, se eu quero calcular o círculo completo, então eu observo que o ρ ele vai começar de 0 até o raio do círculo. Então, vamos supor que o raio do círculo seja Rzão, certo? E se eu quero calcular o círculo completo, então o nosso φ ele vai começar na nossa referência aqui, eu posso considerar que vai ser de 0 até 360, ou seja, de 0 até 2π. Então, para esse caso, a nossa áreazinha aqui, ela vai ser nada mais, nada menos do que a integral de 0 a r, que o nosso ρ varia de 0 até o comprimento do círculo, e o nosso φ, ele vai de 0 até o 360, ou seja, até 2π de ρ
dρ dφ. Ou seja, nossa área então, vou fazer a primeira integral em ρ, vou conservar a segunda aqui, vai ser ρ ao quadrado sobre 2, integral de ρ dρ, aplicando os limites de integração aqui, que vai de 0 a r, certo? E φ eu conservo aqui porque eu ainda não integrei φ, só integrei ρ. Então, resolvendo essa integral aqui, aplicando os limites de integração, vai me dar r ao quadrado sobre 2, certo? Agora eu tenho que integrar de 0 a 2π o dφ. Então eu posso tirar essas constantes agora para fora, r ao quadrado sobre 2, integral de dφ vai me dar φ, variando de 0 a 2π. Ou seja, eu vou ter aqui a área, que é r ao quadrado sobre 2 vezes 2π, que simplificando vai me dar πr ao quadrado, como deveria ser, né? Já que eu estou falando na área de um círculo aqui. Certinho, pessoal? Então, para começar os nossos sistemas de coordenadas curvilíneas, para chegar posteriormente, eu quero nas próximas aulas a gente vai ver coordenadas cilíndricas e esféricas. Então, para começar, é a parte mais básica, que é o nosso sistema de coordenadas polares, tá? Então, só para resumir aqui, fazendo um resumo geral aqui, eu tenho um sistema de coordenadas cartesianas, descrita por x e y, polares por ρ e por φ. Se eu tenho x e y, eu consigo obter ρ e φ através dessas expressões. E o contrário também, se eu já tenho ρ e φ, eu consigo obter x e y. Certo? Então, alguns exercícios é simplesmente, os primeiros exercícios, aplicar essas expressões aqui. A segunda parte é escrever um vetor em coordenadas polares, ou vice-versa também. O que você tem que fazer para determinar essa componente? Pega o R e faz o produto escalar com ρ. Pega o R e faz o produto escalar com φ. Então, você vai obter essas duas expressões aqui, onde você vai precisar desses produtos escalares aqui. Então, se você quiser brincar um pouquinho, brinca com esses caras aqui, faz esse produto escalar, se não, pode pegar a tabela direto aí, não tem problema, tá? Mas isso aqui é preciso que isso aqui fique bem na mente de vocês, tá? Que a gente vai usar bastante isso aqui. Então, apliquei os produtos escalares, eu consigo obter então o nosso vetor escrito em termos desses caras aí. E por fim, um elemento de área, eu posso calcular por meio dessa expressão aqui. Como eu estou no plano, eu não vou ter então um elemento de volume. Na próxima aula, quando eu falar em cilíndricas e esféricas, a gente vai definir os elementos de volume nesses sistemas, tá? Então eu posso brincar com isso aqui, vai depender do tipo de figura que eu vou ter para obter essas áreas aí. Tá ok, pessoal? Então é isso e até a próxima aula.